A mãe e o pai são duas pragas capazes de repetir como inúmeros inafiançáveis, com carinha de bom, quando eles sabem que tem dinheiro em trânsito, porque ainda querem perpetuar a desgraça e tem que ficar com as pernas e o cu fechado. Aí Jaciara falando aqui, eles não podem ter dinheiro em mãos, porque eu sei como é que é. Se quem sabe como é que é de fato sou eu, e não significa que diariamente ela não gasta um monte de gasolina, fica arrastando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Que o marido dela falou que por ele nunca nem na cara da mãe olhava, e eu no lugar teria feito o mesmo. Porque não justificava, ela queria enxugar a folha dentro de casa para ficar com o macho. A Jaciara ainda falou, o Bahia era muito bom. Eu falei, ele era ótimo. Ainda era muito bom, menos pior que os outros. Eu falei, né, de selecionar quase os cachaceiros, os drogados. Aí, né, o que é o clichê da maioria. O que é o que passou lá para receber a herança que ela tinha prometido para ele. Entre tantos outros, entre o show, daí a gente entra em pauta o que vira política diária de, né? Viva de humildade ou não ter acumulativismo. O que é não ter acumulativismo? Entre não ser miséria e perpetue você, porque eu preciso de ter igreja. Entre o mistério de quem isso e aquilo, que o cu dos segundos macho, quando foram primeiro, né? De justificar estarem entre a probabilidade de qual mulher tem que saber ou não tem que saber trabalhar da cintura para cima e da cintura para baixo. Caso tivessem a responsabilidade da especificidade, dizer que essa aleatoriedade de aonde estão mal departamentados entre infinitivos de doença e de desgraça, em teoria de que duráveis, garantem camuflagem, como que eu coloco, como que isso deveria ser visto, como estético, e fica na mão de quem, né? Mete a faca certa e conta como paliativo da medicina, paliativo de anestésico, paliativo, né? Eu já devia ter criado para, acho que já até criei para eles a forma de ressurreição na IA, ou em algum bicho empalhado que constantemente ganha méritos depois de algum anestésico ou qualquer coisa, né? De algum toque diferente e não deixa de virar, né? Vantagem quem bota a mão na massa para garantir que alguns agudos garanta a forma camuflada do sujeito ganhar mais tempo vivendo na probabilidade do inferno que eles muito agradam. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É tudo pro Senhor. Então aí entra em pauta, né? Até que ponto estão precisando de passear, deslocar. Sabe que o meu trabalho é caro, é estético, é elitista, né? Então, até que ponto dá margem pro viado vir ficar rodopiando, querer procurar achar que trabalharia junto com o viado, que em 2 minutos eu tô desempregado e passando fome. Totalmente. Então, o que viram determinados grupos, né? As conveniências do que foi, inclusive, assim, quando eu cheguei em Alegre, já tinha corrido o mundo, tentado dar bunda na merda do Rio de Janeiro, voltou com o que era? Gonorreia, não é? Aí já começou tendo que tratar, que foi ficar famoso não sei aonde, que ele conseguiu falar que o lugar era baixa renda. Aí agora deve ter ganhado mais uns anos, mas pelo nível de briga e das coisas que estavam acontecendo, é só um dia de paliativo. Aí fica muito fácil ele falar que a mãe vai dar botija, que ele vai dar isso e aquilo. Até porque ele ganhou, até porque quem tá pagando não é ele. Aí a minha irmã não, ela não pode ficar sem botija. Eu falei, ela não vai ficar não. O gás vende lá na frente, realmente é muito barato. E na próxima vez que vai acabar, eu quero comprar, que eu tô jogando uns terror variado. Pra ver qual que vem com o próximo aumento disso e daquilo. Porque eu saí dali assim, ó, né? E o que é pegar um ônibus dali até aqui, mas eu tô evitando determinadas coisas, o que é estar em contrato e achar que eu tô respaldado de alguma coisa ali, né? Mas o que é assinar contrato depois se acontecer alguma coisa? Que ali nunca fizeram o contrato, é agora depois de conversar fiado e, se descolasse isso aqui ficava bom sim, tá? Sempre olhando, tava olhando a mulher abrir a internet, pontinho dolorido. Aqui melhorou, aqui não. Que ver que parece que já fechou. Essa merda aqui. Aí eu sei que, né, criou um contexto, Deus me revestiu de alguma bondade ou algum novo propósito de entender o que mais tem pra mim, pra eu não passar fome, que ainda preciso viver de alguma maneira. E eles estão se entregando à morte cênica que não é acreditada,
de nenhuma maneira, por mais nenhum tem limite, né? São anos infinitivos que é conveniente entregar a doença com estado de consciência quando o problema ou a culpa de se tornarem golpistas, aí fica conveniente algumas questões, né? Porque querendo ou não, também botaram a mão no dinheiro que esqueceram de trabalhar e virou herança sobre herança, em que momento tem pouco tempo para acabar com tudo, e o meu como paliativo de ter gastado e já entrado no mercado de trabalho descapitalizando, abrir mão de uma carteira para ir de receber dinheiro. Minha pensão não cobria todas as despesas, eu fiz trabalhar igual uma filha da puta para instrumentalizar no mercado, que é quem justifica a altura, profundidade, lateralidade, se virar capaz de hipertrofia e cobaiada, pelo menos entendendo aonde que as coisas estão erradas e quanto que custou pagar tudo isso. E até hoje, quantos anos, que aí você, como é que é? Entra naquele que, olha lá, olha, entregou um carro, vendeu um carro para participar de um campeonato de leg press, né? Há quem justifique, aonde eles fingem que alguns trabalhos são em prol de comer, cagar para mais fuder, jogar e tal, e há quem justifique o universo do corpo quando traz um diferencial e dizer que não são diferenciais do universo do corpo, e essas atrás de políticas, né, populacionais implica o que é responsabilidade de cada um com a autodesmiséria, antimiséria. Por que uns fica fácil fazer cortesia com o chapéu dos outros, pegar montante que eles nunca botaram a mão, que eles ganham méritos de serem donos da coisa e deles terem feito coisas que eles não capitalizaram para isso. Aí o que vira você acontecer como capitalização passiva? Aterrissar em algum lugar, sobrar alguma coisa para você, né? E você verba gerundificar e destituir aquela coisa, se não fosse a minha barriga, se não fosse minha gerudicidade, minha promessa antes de você ser um parasita, e que se você não fosse um parasita, não teria feito isso, roubando daquilo que, caso fosse mãe ou fosse filho, realmente obedecessem regras tais que usufruíram de várias maneiras e trouxe méritos de sobrado para deixar para um filho capitalizar, não estaria roubando o filho. Então, em que momento isso implica de fato você renomenclaturar o seu nome e ainda justificar o que são diferenças perante público e privado, quando esse tipo de coisa é feito geralmente para dar golpe nos outros, para eles decretarem falência documental e mudança corporal, para poder camuflarem que são foragidos de alguma coisa. Então, eu acabo tendo conhecimento muito minucioso sobre camuflagem, ou assim uns atribuíram restos cientificíveis ou restos de coisas de entender, mas e com isso eu posso enganar, ou percebi isso, aquilo, eu olhei como lado da linearidade que o corpo tem do que virou evolução não descabida, e um plexo criacionista sempre pensando em se fosse comigo, porque no outro dia eu tinha casa comigo, responsabilidade de família, que se não era um filho, era o que era um merda, que você pensava que podia ser alguma coisa, que eu só tive contato que ainda não, o que era o riquinho na casa dele, que ainda quis se casasse, que era pagar uma boate, ir numa boate, sentar e tomar um refrigerante, até porque eu tinha o meu dinheiro, saía de casa de barriga cheia, porque eu não gostava de acabar de escovar os dentes, isso, aquilo. Ou seja, ele podia andar com uma novinha virgem, e eu fui muito bem respeitado, entre aspas, né? A quem justificasse saber o que fazia de fato, em qual horário, com quem. É muito bonzinho demais para poder estar esperando virgindade ou tempo tal, ainda que eram educados, mas em algum momento todos eles querem, né, ter um propósito aliciativo ou desbravador, que eles nem são grandes bosta nenhuma, ainda acho que mulher tem que nascer para aprender em algum momento chupar pau, aprender em algum momento ficar entupida de filho, ainda dar a bunda e ter que aprender que sobra dar a bunda para fechar a folha, que aí tem que perguntar o que difere homossexuais de héteros, doenças e condições, etc., sobre o que é quatro paredes, direito de quatro paredes, diferencial de fato, quando tem que aprender a julgar ou pelo menos interpretar o auto-julgamento, a escala de valor, você tem que subir e descer na escala e não encher o saco dos outros. Porque quando quer morrer todo dia tá dando show variado. Eles só fazem show, que tem uns que se tornam extremamente caro de pau. Então, aonde se entrega a miséria e vai num outro psicólogo, né? Tipo uma da padaria variável, né? Ainda bem que Freud era médico, se ouvirem Freud, e o que Freud interpreta de muita coisa, e interpretava entre igreja e não igreja, acabava-se psiquiatria, medicina, o caralho a quatro, isso já entrava como um componente educativo, que o próprio Freud já explicou e manda recado de sobra, que é o que foi antes dele e depois dele, quando a coisa implicou a conveniência dos anais,
e das divisões sexuais quando colocou problemáticas em função de dissecação e de minuciosidades num campo familiar que eles costumam não buscar para esse propósito, para justificar em que momento eles, né, sublimam coitos e ganham méritos em fofocaiar e ganha a hora deles ganharem méritos e punhetas variados de consultório entre vários escândalos, não dizendo que alguns perante as doenças psicossomáticas o que virou justificar como campo, né, campo neuroanatomível, né, condições que se tornaram dissecadas, se tornaram complexas quando você atribuir resultantes perante alternativismos e regionalidades e condições instrumentais, quando senso comum lembrar da receitinha a quem senso sistematizado não soberbo, ou justificar, né, política e religião, inclusive quando bem se misturam e aonde quem é pilar de quê, e como de fato eleitorariam ou teriam bem lembrado de questões que ainda que elas propõem intermitência ou a temporalidade, qual é o que lembra o que e a conveniência, é conveniente acatar a lembrança do outro, mapear um espaço que se sobra, e em que momento campos energéticos trazem condições que num dado momento é um vulto, ainda que seja um reflexo do corpo. O corpo tem a capacidade cinematográfica de responder entre sonhos, porque ainda que a revelação tenha um panorama minucioso, literalmente avançado, de você justificar os cutas e a projeção da imagem, ainda que o que vira para todo mundo pagar a imagem e dizer se eu montar a televisão, não sei. O que a gente compra e vende quando uma transmissão, ou de fato quando a coisa vira proteção indireta de dizer que o outro não está vendo ou não está ouvindo, e quando a televisão e a projeção da imagem vira campo aberto qualquer coisa, aparentemente bem aceita ou colocada como uma transmissão convencional, se torna um fator de avaliação completamente diferente, né? Ainda que você conectar 1000 coisas, tem a televisão primeira, a televisão última, que o transmissor tem que entender um campo de imagem, o que vira, justificar dispositivo, proporcionalidade de tela que interprete as coisas, mas você colocar e transfigurar ao outro, a qualquer condição, a capacidade auscultativa e telecinésica, que propicia a revelação e a capacidade da imagem, que mesmo te convida a singularidades, que você tem que estar preparada para isso e ter contextos fundamentais, aterrizados, que justificam esse empoderamento complexo que impulsiona um poder de intelectualidade, de singularidade, que não adianta o outro simplesmente achar que vai te roubar. Ainda que possa teorizar, você tem que estar preparado para conhecer em que momento Deus é o diabo é Deus, ou até que ponto entre quadrados e 10 quadrados de distância fica conveniente eles vestirem a roupa do outro, assinar por outro ou por eles mesmos, né? Que simplesmente compreendem quadrados, né? Até que ponto o corpo tem uma ausculta, atalho dimensivizante, mas ainda é muito sistêmico e bem definido a condição deambulatória e a distância das coisas, que implica arbítrio e usufruto, e como as propriedades emulsificam para justificar como você condecorar os sentidos e os campos imaginativos que na prática comum de estereótipos corruptos e mal organizados e aparentemente rasos, ainda que o sujeito tenha um bom sonho, a tribo às vezes vem como um castigo para aquele, pior para quem escuta, ainda que seja alarmar a atenção, o que vira apontar como um selo, como uma revelação, mas quer dizer que na maioria das vezes não toma crença e subsistencialidade social, mas o que vira o imperativo de uma igreja de fato, entre quem embarriga e justifique o meio grávido antes da barriga, enquanto a barriga, que num datado momento vira até que ponto fomos já grávidos e meio grávidos, para dizer que você arrasta um sentimento de um tempo gravídico, né? Que vira a originalidade de um tempo novo e a desoriginalidade, ainda que antinédita, de capital, né? O que viram estados proprioceptivos perante a reúne desinconsciência, né? De tamanho suficiente, de condições propositais que repitam a dinâmica de um trabalho independente. O que é você ter direito de voto, ter direito de propagar evangelização em situações, etc., implica você ter uma independência absoluta sobre trânsitos de casa, rua, trabalho. Saber destruir paredes e dizer essa rua também é minha. Não é necessariamente casa é minha, a rua é sua, minha casinha, e extensões tais a quem atribua
controle para dizer que terras tais, terras arborizadas, terras não controladas, aí isso, aquilo despacha a rua para viver laboratoriado como idiota e achar que você está laboratoriado não é um efeito fibonático, vamos assim dizer, sustentado, que por que algumas receitualidades de você ir e vir entre ter que aprender a ter cu para recategorizar a amostra, perder tudo, desfazer de tudo, de repente você tem que obedecer alguma regra se você não gosta ou não concorda. Então o que vira você entender comprar coisas que são indiretamente usadas, indiretamente não doadas, se te dão presente, você tem dinheiro para dar altura, ou o que interpreta um juízo de valor trocado, que quando você tem que desfazer de algumas coisas, a pessoa te desmerece, ou ainda te dá alguma coisa com propósito de golpe, aquele bem tem que ser desfeito, caso você queira justificar um valor de uma vida que arraste com você. Até que ponto esse infinitivo de multitemporalidades trazem essa minuciosidade entre você categorizar o seu modelo padrão e o que propõe aceitar e caber dentro de um modelo padrão sobre castificações perante a eternidade, sair e voltar desse contexto, né? O que é uma estática eternizadora, que fica mais fácil, que fica você entre um bem que momento você quer repetir, tem necessidades que sobrevivem entre relações autotróficas e você deixa os dejetos, que momento você vai criando sentido de retorno e até que ponto o castigo da cadeia povoada, populosa, desclassificada, povoada, mal povoada, entre a lixoteca, né, a quem atribua juízo de valor de relíquia, de deixados tais, blá, 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 que cai tudo por terra, né? Quando se tornam, se a tecnologia for avançada, e daí? Você acabou de chegar, você quer ir, né? Tal de tecnologia e incompetência de grupos, quando justificam o valor de serem melhor rudimentados, foram destituídos do direito de terra, aquele só quer dar uma terrinha, aquele só quer aquilo, olhando as grandes potências e as abas de todas elas a quem justifique, como eu falo, lugares nem considerados no mapa e que ainda atribuem que não tem vida em tantos isso e aquilo, que eles são capazes de fazer e se tornar absurdamente caros e golpistas, quando o que é arrastar e atribuir direito de estar sobre condição aterrizada e herançável, que é se tornar sem terra, sempre com terra. Então o que vira esse soberbo de no chão não passa e está purgatorizado ali, vira uma luta, quem constantemente abre e fecha a porta da conveniência diária, de agudos estar entre a voltagem do tempo sem tempo, tempo sem tempo, que vira você justificar esse esmeril, esse polimento constante de você, né, permeabilizar entradas e saídas, constantemente você ainda sobrar menos torto ou torto o suficiente que um outro palhaço vai rir da sua cara e achar que ele é naturalizado melhor que você, porque num dado momento você se depara com pessoas absurdamente bonitas e atraentes, que vira o seu limite direto e indireto de dizer o que isso representa para você, se representa para você, que está numa máxima tal, quanto mais para o outro, e dizer que isso te dá fraqueza, te dá fracasso, de você arrepender de ser constante, do que é ser variável, ou quando vira o erro de você dizer que não, que sabe ver belezas e que achar que isso não é se você elogiou, basta que você elogie, que alarma o outro, desejo de ter na cama ou dormir sempre com o inimigo, de dizer que até que ponto alguns elogios, quando aquilo passa a te impor desqualificação dos seus direitos, o elogio cai, então o que vira? Direito de elogiar, eu olhei como uma filha, eu olhei como uma irmã, também tem direito, se não for eu, ou não é o meu marido para mim, ou fulano e tal, né? Deus tem um propósito. O que virou alguns amenismos entre nem saúde, que se atravessa a rua, quanto mais sobre doença, e situações que literalmente ganharam etiqueta, ainda que algumas belezas naturalizadas, isso é um cabelo louro, isso é um cabelo preto, dependente de pintura e dependente de sacrifício e tal, e entre condições de sacrifício é em propósito, esse perante maior temperatura, esse perante isso, lá Deus equilibra as coisas, dizer que, né, ouvindo uma mulher falando em termos que Deus não pode dar tudo para uma só, que uma era cheia de ziquezira de mancha, a outra não sei o que, você escuta cada uma na academia, né? Academia é um lugar tão bom que pode ser comunismo e capitalismo até ao mesmo tempo. Falei, e é mesmo, né?
Aí você pergunta o que está de errado entre datar da liberdade, dizer que Deus não dosou entre usufruto e arbítrio, entre o joguete da falta de segurança, que se pudesse que alguns sobram, cadê o rei, a rainha que ainda não chegou, diferente desses que vem com um propósito diferente, ou vem ambicioso ou não tão ambicioso, ou que mostra que perdeu o suficiente, porque se perdeu o suficiente, onde que os inimigos não acharam o que ficou e não fizeram porque que perdeu, se os inimigos são bons ou não são inimigos, né? Aí qual o preço de tudo isso? O que virou? Como que alguns ganham imperativos e tudo que é jogado na cama deles, como é que de fato eles degustam? Então tem as quatro paredes e a conveniência do não matarás, quanto tanto sabem dormir junto e não adoecer e demonstrar corrupção. Olha lá, esses são tudo independentes, mas dormem na cama do rei. Mas, ó, parece que nunca matou, todo mundo gosta de fuder muito junto, come o rabo daquele porque aquele não dá o rabo. Esse é suficiente porque ele está em alguma evolução, mas eles criaram um sistema parasitológico pela lógica de alguns swings heterotrofíveis. A coisa mais ou menos funciona assim, né? O que virou assim, começam assim, numa fachada, nem de quatro. Quando o bípede, como paliativo, se repetia, esse passa a ter um filho viado declarado, ou outro viado incubado, ou outro um fracassado religioso, porque entre a quem justifica e não praticante, tem que ter um empoderamento de sucesso, de você subsistenciar grandes feitos observáveis, né? Igreja com paredes, igreja sem parede, ao cu de quem estão procurando o que essas condições materializadas, que implica o deslocamento das necessidades, o que vira imposta a parede ou a diferença da parede da igreja. A parede do cu, da parede da buceta, da parede que sustenta um filho. Então o que viraram uns ganharem méritos sobre pedra, sobre situações que virou paliativo, que na hora da coisa esse também não é profeta, essa também não é nem redentora, mas o Deus, e esse não é o Deus e todo mundo é o Alá, a quem justifica o Javé, a quem justifica blá blá blá, ou seja, não aceitam igreja alguma e não revelam, não justificam a materialidade pelo corpo, não são merda nenhuma. Se não são merda nenhuma, nunca foram merda nenhuma. Aí em que momento a plasticidade e o correntista utiliza paradigma como paradoxo da racionalidade, que vai enfiando no cu de algum e largando os pedaços escriturados aparentemente abstratuais, que ainda dá sentido em sinal e operacionalidade de escrita, quando você escrita, ainda que você categorizar o que são folhas em branco, forma de um livro, mas até então folhas, delimitar linhas e você colocar e justificar grandezas que repitam e façam um entendimento que se some, né? Condições linguais, idiomas e condições paraleláveis entre economia, não necessariamente economia, essa economia, mas só sabe isso muito bem, porque foi da bunda do lado de cá e voltou mais menor e mais maior. Ela sabe falar a língua dele, mas olha como que está projetando, quem compra e quem vende, né? Em que momento entre língua e sotaque ou as conveniências do regionalismo, quando você já cai por terra, você fala, não conheço nem meu país, ou assim fica colocado, sobre uma condição de aterrissagem, o que é você quantificar intelectualidade e sideralidade, para dizer que naquele tempo não tinha oratória, naquele tempo era analfabeto, e o que está o diferencial entre teórico, prático e grandeza de deslocamento, quando o corpo ganha o nascer e morrer, já um deslocamento sistêmico, e um palco aterrissado complexo, o que você atribuir por condições mais rudimentares ou mais simplistas e até que ponto você justificar ser um neófito, né, ou ser um antipropriedade idealista elementar, né, emulsificador de elementaridades literalmente sistêmicas, né, literalmente uma super-herói. Né, o que é me projetar como super-herói? Entre colocar pedacinhos corporais e atribuir em desenho animado, ainda colocar as torturas corporais ou um senso crítico tal, e que de fato alguns acabam tendo até críticas de tanto dizer que alguns países, eles, né, quando é porque lá teve OVNI, ou lá teve isso, teve aquilo, quando alguns começam a justificar algumas coisas que eles falam que é um campo ficção científica ou da cabeça do povo e se estimula e vende, faz dinheiro porque alguém acreditou, memorizou alguma forma e dizer que algumas coisas não existem. Se não existem, mal estimulam e criam campos de percepções por causa de que então alguns ganharam tendências de regionalidade que vem colocar que não necessariamente não foram religiosos ou acreditaram mais que alguns e também não necessariamente quando, né, alturas, profundidades e lateralidades, e quando você tem que fundamentar
regras não facilmente, né, são difíceis de serem fundamentadas, como se torna difícil você pegar um dado momento, vou mudar isso da língua, vou tirar todos esses acentos, vou tirar isso aquilo, num dado momento você tem que justificar que algumas coisas constantemente são aprendizadas conveniências e quando vira esse campo sistêmico você redirecionar e impostar que você tem que afunilar uma fala, um entendimento, uns acentos, umas coisas, o que está de errado, de alguns instintos e alguns descabimentos miseráveis que dizem que as coisas não têm categorização e o que vira permissão de você desrevogar regras, né? Quando em algum momento a quem e a tantos depende de justificar isolados e mal explicados, quando alguma revogabilidade, né? Não necessariamente troca de sol todo dia, não chega de asteroide todo dia, antes esse teorema de que todo dia está tudo mudando tão rápido ainda que pode chegar a explodir tudo, se chegar a explodir tudo, quem está ganharam grandezas descabidas de vigiar o tempo todo para avisar, toca uma punheta nova na internet antes de explodir, que vai explodir daqui a pouco, né? Que viraram algumas questões quando você justificar o corpo e as coisas mais aterrizadas, que literalmente fundamentaram, ainda que você tenha normas de estilo, normas entidadiantes vestidas, ou que você tenha plexos perceptivos que trazem, né, roupagem caricaturada de você entender sonhos e pessoas, e o que virou essa desgraça de fantasias, ou de descabimentos, ou de possibilidades duráveis que literalmente dificultam, e na maioria das vezes é o racismo das coisas, ou a etiqueta dos fracassos de grupo, que em algum momento dizer que já não são nem pedaço de apóstolos há muito tempo. Para dizer quem procura o cu, ou quem tem um fracasso de frente, ou procura frente, ou não procura o cu, ou que tudo que se procura tem uma função. Ainda que você vai procurar a zona de compensação, zona erógena, quando andaram etiquetando coisa errada demais, e sobre algumas questões a racionalidade do correntismo impera. Racionalidade que limita o humano. Dizer em que momento você adestra o seu silencioso, mesmo que ele se faça profalado, aos instintos e entre as condições de perceber, porque ele chega primeiro sob uma condição estática, em que momento dizer que alguns depois que para pensar, isso não existe em momento algum. Esse tipo de coisa só acontece quando é percebido que a fartura é muito grande e já teve acesso à fartura. Tem esse negócio. Então a miséria e a singularidade está sendo muito mal interpretada e colocada sobre nem repetidores que valham a boa nova, que algumas coisas em bandos. A racionalidade ela é ponderada exatamente em função do e da singularidade de quem muito tem e muito vê. Então virou um joguete também, seja nem político, nem religioso, e é o ateu do anti-ateu, termina não acreditando. Será que é o ET, não é o ET? Será que ele vai chegar? Não sabe brincar? Não brinca, porra. Você destituir um fator religioso. Você tem a porra da bunda da casa, você tem um monte de material dos filhas da putas totais que já ganharam mérito de serem vistos como coisas. Porque você tem o mérito de ser visto como coisas muitas vezes. Você pode passar e transitar objetamente, e é você mesmo que tem que justificar o próprio capital. O que vira sobre um plexo de realidades, você transfigurar tudo isso como um fator, né? Substanciar isso. O que é um momento eucarístico onde o prego tem que ser batido e os buracos têm que ser delimitadamente colocados. O que é uma praxis do sangue? Paradigma, o paradoxo do sangue, independente das hemocélias dos baratos e dos anos cruzes achados muito caros demais, quando em determinado momento tem que ser pelado, uniformizado ou mal vestido, até que ponto uniformizados eles interpretam a diferença dos prazeres ou da aceitação entre saúde e doença, então as condições aliançadas foram totalmente degeneradas. O descabimento das classes e do comércio de duráveis nem organizados sobre um contexto tal são horrorosos. Eu tenho muita noção do que é selecionar algumas coisas. Me mapear sai muito caro, muito difícil. Quase sempre eu estou botando tudo fora e ao mesmo tempo nem tudo. Então o que é pagar 50 mil numa coisa e não dar R$1 e outra? E isso eu acho que vale quase que para todo mundo, né? E eu sempre ajo de bom tom, mas eu obedeço às regras da capitalização que impera. Eu tenho que constantemente entender o antes grávido, o antes desgrávido, o pró-grávido, o meio grávido. Condições, literalmente, que esse apocalipse para alguém, paciência. Senão quem toma ferro no cu sou eu, e eu tenho estados minuciosos que imperam. Eu tenho uma bondade diária, eu tenho um entendimento diário, ou entender que algumas coisas são pagas independente de alguma distância, e quando você vê que alguma coisa dá para pagar e você tá usufruindo um bem e sabe que o outro tá na merda, eu de forma alguma aceito uma coisa gratuitamente e vejo, aí você escuta amanhã, sabe que sua mãe não pode
nunca tem dinheiro em mão, se o gás acabar nunca tem, tá sempre na merda e nem pode ter. Aí tem todos os lados da coisa, mesmo não pode ter, o que vira um doente, velho, delinquente com um ladrão dentro de casa, por mais que pague de bonzinho momentaneamente, não tem estrutura educativa, não tem, você olha todos os lados da coisa, e somos constantemente crianças, temos crianças e somos adultos de um outro tempo. Então o que vira a conveniência de cada um, que fica muito fácil. Para alguns dá o que não tem. Fazer cortesia com o chapéu dos outros, a caridade está muito mal etiquetada. Entre vagabundos que não subsistenciam, fingindo embaixo de igreja, são fofoqueiros variados, até que ponto dissipam prazeres fingidamente não sexuais e eles botam no poder do futebol, no poder de tantas situações, golpistas variados, com o rabo cheio de dinheiro, porque eles não pagam, não entendem a divisão de uma coisa dentro de uma casa e de uma independência que implica em você colocar. O que virou? Gasto de possibilidade educativa para que ou comunicativa, água, luz, né? Estado habitacional, comida, e o que vira instrumentalidade de trabalho, o que é você lapidar o mais barato é o seu corpo, sai mais barato repetir tanto, ai tadinho, vou ajudar ele, vou repetir tudo de novo, mas o meu que vai indo embora. Repetir mais uma vez, mas depende do contínuo de trabalho. Se eu repito mais uma vez a qualquer modo, eu devo ganhar mais ou devo ganhar menos, né? Devo ganhar mais ou devo ganhar menos? Na repetição afunilada, e é quem justifique se você não faz uma inovação, está ultrapassada há muito tempo. A outra já está perguntando que horas que eu vou, porque deve chegar atrasado ou qualquer coisa assim. Então, olhar alguns, mas você vai olhando os que me botaram no prego e tem as conveniências que não são bonzinhos, e os que de agudo estão agudos sempre, eles vão alastrando desgraça por tudo que é lado. Aí você vai sentar do lado daquele, aí eu conheci sua mãe dentro do consultório, você que é a Janaína, sou eu sim, aquela que já estou propagando para o mundo, você não sabia não que eu estou na internet? Antes de você estar no consultório, eu sou aquela que fala da prega do cu de todo mundo. Se eu falar do meu, eu tô botando no cu dos outros, eu tô acertando. Então sobrou esse tipo de coisa. Até que ponto homogeneizar as questões e colocar realidades de fato. Deixa eu olhar o que está escrito aqui.